Seja muito bem-vindo ao HealthCast, o podcast do Grupo Ritaco, que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está deixando os RHs de cabelo em pé, a atualização da NR1 e os riscos psicossociais. E para esse bate-papo super importante, eu trouxe o Dr. Patrick, que é médico do trabalho, psiquiatra e um grande parceiro do Grupo Ritaco. Seja muito bem-vindo, Dr. Patrick. Muito obrigado, Rafa, por esse convite. Para mim é um prazer poder falar com seus ouvintes sobre esse tema tão importante. Para nós que é uma honra te receber, Dr. Patrick. Então, gostaria que você se apresentasse. Bom, eu sou o Patrick. Muitos me chamam de Dr. Patrick, porque eu fiz medicina, né? Mas eu costumo dizer que eu sou o pai da Maria Eduarda, do Eric, marido da Natália e uma pessoa que nasceu com um propósito, cuidar de outras pessoas. Dr. Patrick, você já falou um pouco sobre o seu propósito, mas agora eu vou te fazer uma pergunta que conecta muito com o propósito e que eu faço para todos os meus convidados. O que te fez se apaixonar pela medicina, por cuidar de pessoas? Ah, Rafa, isso acho que veio do berço, na verdade. Meu avô era médico, minha avó era médica, foi uma das primeiras médicas do país, inclusive. Fugiu da casa dela dos pais para poder se formar médica. Tia médico, pai médico. Então, assim, não tinha como dar outra coisa a não ser médico, né? E é como eu falei, eu acredito que eu nasci com esse programa instalado dentro de mim de querer cuidar das outras pessoas, né? Com esse propósito mesmo, né, Dr. Patrick? Exatamente, esse propósito. Muito bonito, inspirador. Dr. Patrick, mas vamos lá. Para a gente começar, o que são os riscos psicossociais? O que é a atualização da NR1? Conta para a gente, por favor. Bom, vamos lá. Na verdade, os riscos psicossociais, eles sempre existiram. Ele nunca deixou de existir. Só que agora, a nova redação da NR1, ela trouxe uma luz para cima deles, né? Inclusive, haviam outras NRs que já falavam dele, como a NR17, por exemplo. Só que ninguém nunca prestou muita atenção nele. E este risco psicossocial nada mais é do que, assim como os outros riscos, né, que são agentes que estão relacionados à organização do trabalho e que vão influenciar sobre as pessoas determinadas condições que causam adoecimento. Por exemplo, vamos falar do risco de ruído. Risco físico, ruído. Sim. O risco físico, ruído, se a pessoa está exposta a ele, vai perder a audição. O risco psicossocial nada mais é do que fatores relacionados à organização do trabalho e que vão causar este tipo de pressão sobre o indivíduo. Seja o estresse, horas de jornadas extensas, assédio moral, lideranças tóxicas e outros por aí. Muito bom. Que bom, né? Que agora a gente realmente precisa. Sempre existiu, mas que agora é obrigatório e a gente precisa olhar para isso, né? Dr. Patrick, por que a nova NR1 passou a exigir uma avaliação desses riscos? Muito bem. A nova NR1, ela decidiu deixar isso bem evidente, bem claro, justamente porque hoje você consegue observar um grande adoecimento da população por questões de ordem mental, né? Emocional. E não fazia mais sentido você deixar esses riscos psicossociais à margem. Então, automaticamente, ela trouxe luz para que as empresas pudessem tratar este tipo de situação, esse tipo de risco, preventivamente. Não corretivamente, né? Onde a pessoa sofreu um assédio, a pessoa adoeceu, vamos lá investigar, vamos punir, não. Antes do problema acontecer, né? Exatamente, antes do problema acontecer. Vai ser uma mudança do paradigma da cultura organizacional das empresas hoje. Sim. Dr. Patrick, você acredita que isso, de alguma maneira, a pandemia também trouxe mais esse olhar para a saúde mental? Estou falando isso porque é algo que a gente sentiu lá dentro da Corporate, né? Uma demanda maior sobre falar sobre saúde mental, sobre campanhas de saúde mental após a pandemia. Tanto que a gente acabou desenvolvendo vários projetos relacionados a esse tema.
né? Você acha que, de alguma maneira, existe essa relação pós-pandemia? Com certeza, Rafa. Na verdade, a pandemia ela foi um grande risco psicossocial para todo mundo, né? Sim. Todo mundo ficou confinado nos seus lares, as interações interpessoais diminuíram, a exposição a telas aumentou, o medo de morrer, a insegurança do que vai acontecer. Automaticamente, esse é o risco psicossocial, digamos assim. A gente viveu isso na pele, né? Durante bastante tempo. Exatamente, durante bastante tempo. Quantas vezes eu saí de casa e não sabia se eu ia voltar? Sim. Amigos morrendo no trabalho, né? E ainda mais assim, como médico. Até me emociona, desculpa. Mas foi um grande divisor de águas para que a sociedade parasse e olhasse com mais atenção para esses agentes estressores, né? Do ponto de vista emocional. Então, sim, tem relação. E quais são os principais exemplos de riscos psicossociais que podem afetar os colaboradores dentro do ambiente ali laboral? Certo. Risco psicossocial, vamos falar dos fatores psicossociais? Sim. Fatores psicossociais são todos aqueles fatores que automaticamente interagem na organização do trabalho, certo? E na relação interpessoal. Então, vamos falar. Empresas que comemoram o dia de aniversário. Poxa, a gente fala, isso aqui é uma coisa tão básica, né? Mas tem gente que não comemora. Isso é uma coisa positiva, né? Empresas que têm psicólogos à disposição no RH para poder conversar com os colaboradores. Isso são fatores psicossociais positivos dessa empresa, né? Empresas que têm a corporate, olha lá. Poxa, a corporate... empresas que têm corporate está Exato, como parceiros que a gente oferece, né, todo um trabalho ali de psicólogos e suporte emocional, viu, pessoal? Olha lá. Olha, eu não vou puxar sardinha, mas eu me apaixonei pela corporate, tá? Eu como médico do trabalho, eu lido com várias empresas, tá certo? E também encontrei várias operadoras, várias administradoras de saúde, né, de seguro. E encontrei a corporate no meio. E eu posso falar para vocês, não fiquem bravos as demais, mas a corporate, ela realmente gosta de cuidar. E eu, como tenho esse DNA de cuidar, automaticamente tive que me aproximar deles nesse ponto, né? Mas é muito bacana, porque é muito recíproco, Dr. Patrick. A gente também tem essa parceria com a Delta Med, a gente tem muito carinho, porque a gente vê que são propósitos, assim, é um encontro de ideais, né? Sim. A gente olha e a gente tem os mesmos valores, isso é muito bacana. Com certeza. E aí veio essa cereja do bolo, né? Dos riscos psicossociais aí, como estresse, que a gente fica tanto de olho, horas extras, que são jornadas extensas de trabalho, que são riscos psicossociais, assédio moral, assédio sexual, isso tudo causa estresse na pessoa e desenvolve doenças, né? Então, quando a gente fala de risco psicossocial, a gente tem que pensar situações dentro da organização de trabalho que pode causar isso. Por exemplo, falta de autonomia, a pessoa não se sente livre o suficiente para parar aquela operação em caso de risco, em caso de perigo, falta de informação, de instrução, isso são tudo riscos psicossociais. Sim. Doutor Patrick, você já até respondeu a minha próxima pergunta, que é como esses riscos impactam a saúde mental, mas eu queria que você falasse como que esses riscos também impactam a produtividade. Com certeza. O risco psicossocial, ele, assim como os outros riscos, né, físico, químico, biológico, eles vão causar adoecimento. No caso do risco psicossocial, ansiedade, depressão, burnout, né? E automaticamente, se essa pessoa ela está estressada, se essa pessoa ela não está conseguindo produzir direito, duas coisas principais vão acontecer. O risco de acidente de trabalho vai aumentar, essa pessoa não vai ter atenção suficiente para poder não se cuidar para não acontecer um acidente, né? E a produtividade vai cair. Ela não vai conseguir entregar como ela entregava antes. Com certeza, é uma coisa que a gente sempre fala. Pessoas mais saudáveis, mais felizes, entregam muito mais. Né? Exato, exato. Mente sã, corpo são, a pessoa vai entregar mais. Exato. E o que as empresas elas precisam fazer na prática para estarem em conformidade com essa atualização da NR1, Dr. Patrick? Exatamente a mesma coisa que ela faz para os outros riscos. Ela precisa monitorar, identificar, né? Identificar o risco, vai lá, identifica.
várias formas diferentes para você poder identificar esse risco psicossocial. Eu costumo dizer que o melhor é o próprio trabalhador. Ele sabe o que está acontecendo ali. Então, as empresas vão ter que fazer pesquisas ativas com os seus colaboradores, de maneira anônima, lógico, né? Sim. Para poder entender como é que está este clima organizacional, se eles estão achando que estão sendo pressionados, não estão sendo pressionados, como as coisas estão dentro da empresa. Então, identifica o risco, monitora o risco, ou seja, descobri que no meu setor de vendas eu estou tendo uma pressão por metas muito alta, tem pessoas adoecendo por conta disso. Poxa, então vamos estudar e entender como é que está essa meta, se essa meta é atingível, não é atingível, o que está acontecendo. Vamos ver a liderança, como é que a liderança está cuidando dessas pessoas, como é que ela está falando com essas pessoas, certo? Então, monitorar o risco e identificar casos. Então, os líderes vão ter que estar mais atentos ao adoecimento daquela população para poder indicar para que essa pessoa passe no especialista e possa fazer o devido tratamento. Perfeito, Dr. Patrick. Sabe que a gente está agora com um programa de saúde mental que a gente está oferecendo para os nossos clientes e alguns não clientes também, para a gente ajudá-los, né, nesse movimento na parte de promoção de saúde mental. Então, a gente faz toda a sensibilização com os gestores, a gente tem um programa todo com a nossa metodologia corporate, mas muito focado na prevenção, né? Muito focado na promoção de saúde. Então, a gente faz a sensibilização com os gestores, a gente passa uma pesquisa de clima e monta um projeto estruturado de acordo com aquela realidade, bem bacana. Isso é fantástico, Rafa. Isso é o que eu chamo de fator psicossocial positivo. É importante a empresa descrever no seu PGR, nos seus programas, esse tipo de atuação que vocês estão fazendo, porque num eventual processo lá na frente, onde um colaborador acuse a empresa de que ele adoeceu adoeceu mentalmente por conta das condições de trabalho, você precisa ter no seu documento respaldo para mostrar, olha, na verdade, a nossa empresa promove a saúde mental. A gente não adoece as pessoas, a gente promove a saúde mental. Porque muitas das vezes a pessoa pode não estar entendendo que aquilo é um problema dele mesmo. É uma ansiedade, uma depressão que ele já tem, que ele já vem, e ele acabou direcionando isso como um foco ao trabalho. E, na verdade, não. Naquele setor daquela pessoa, por exemplo, não existe atestados com CID-F, né? Com CID psiquiátrico, e ele adoeceu achando isso. E aí, a partir do momento que você tem documentação robusta para mostrar que você treina os seus líderes, que você dá suporte aos seus colaboradores, que você faz um bom processo seletivo falando direitinho o que vai ter naquele carro, que você dá autonomia, que você não cobra hora extra, que você tem metas dentro do esperado, você automaticamente, quando recebe um processo desse, você tem condição de se defender. Perfeito. E isso é muito importante, essa questão cultural da empresa mesmo, né? Sim. De fortalecer a cultura, de alinhar expectativas com os colaboradores, de falar sobre essa questão de horas extras, né? Se é uma política aceitável dentro da empresa, se não é, ter líderes preparados também para ouvir os colaboradores e até para trazer determinadas situações para que a gente possa ajudá-los também, né? Para que a empresa possa ajudá-los. E, Dr. Patrick, quem que deve conduzir essas avaliações dentro da empresa? Isso é um papel do RH, de um especialista, da segurança do trabalho, do SESMIT? Conta pra gente. É um trabalho a muitas mãos, na verdade. É multidisciplinar e multiprofissional. Na norma, você não vai encontrar nenhum tipo de descrição de quem é o responsável. Porque, na verdade, todos somos responsáveis. Para poder identificar os riscos, você tem que ter conhecimento técnico. Então, a pessoa que vai fazer, ela tem que ter conhecimento técnico. Pode ser do RH, pode ser do SESMIT, pode ser um médico, pode ser uma psicóloga. Pode ser qualquer uma dessas pessoas que tenha um conhecimento técnico. A norma não pede uma pessoa específica, uma profissão específica, mas ter conhecimento técnico. Lógico, tudo começa com o RH. O RH, ele está praticamente com todo o estandarte da cultura organizacional. Então, ele que vai cuidar dessas relações interpessoais. Então, a partir dele é que tudo começa. Ele vai ter que fazer uma pesquisa com seus colaboradores, igual eu falei, para poder entender como é que está. Está tudo bem, não está tudo bem? O que vocês estão achando? Como é que está os feedbacks? Como é que está o treinamento? Como é que está a seleção?
para que você possa depois, posteriormente, tratar caso a caso. Perfeito. E o papel da liderança nesse processo? Nós vamos ter uma mudança Olha lá, líderes. Nós vamos ter uma mudança muito grande no perfil de liderança agora. Porque, na verdade, os líderes... E que bom, né, doutor Patrick? Desculpa te interromper, mas que bom. Não, né? é Que agora a gente fantástico. vai ter líderes que devem ser mais protagonistas, que devem olhar mais para pessoas. Fantástico. Na verdade, eu acho fantástico, porque um líder que sabe escutar, um líder que tem a sensibilidade de entender aquele colaborador, aquele liderado dele, automaticamente ele vai conseguir extrair o melhor para a empresa. Esse líder, ele vai ter que ter essa sensibilidade, ele vai ter que ser treinado. Ponto. Tem que ser treinado. Tem pessoas que têm esse DNA, né? Mas como a nossa cultura, ultimamente, ela veio trazendo uma liderança sempre mais focada no resultado, automaticamente a gente esquece muitas pessoas. E empresa é processos, pessoas e produto e serviço, né? Então, as pessoas estão ali no meio. E se o líder não souber lidar com essas pessoas, não vai dar certo. Exatamente. Muito bom. Doutor Patrick, eu trouxe aqui um dado que chamou bastante atenção, que é uma reportagem da Carta Capital, que apontou que doenças relacionadas à saúde mental já representam a 38% dos afastamentos pelo INSS. E aí eu gostaria de ouvir sua percepção sobre isso. Agora você está deixando bem claro por que esse tema está tão evidente. O adoecimento mental, automaticamente, ele está assumindo o primeiro posto, ele vai subindo, ele vai subir mais do que as doenças osteomusculares. Por quê? Se você parar para pensar do ponto de vista organizacional, tá? Do ponto de vista do trabalho, não doença comum, tá? Trabalho. Lá no passado, a gente tinha os agentes químicos que tinham bastante adoecimento, né? Mercúrio, chumbo. Foi-se feita uma bela de uma campanha sobre isso e esses agentes químicos começaram a ficar sob controle. Na sequência, os agentes físicos. Ruído, perda auditiva, processos e processos. Então, começaram a enclausurar a máquina, dar protetor auditivo para as pessoas, fazer programas de conservação auditiva, certo? Sim. Começaram a resolver este problema, o adoecimento foi caindo. Na sequência, apareceram as dores osteomusculares relacionadas ao trabalho, né? LER, DORT, lesão por esforço repetitivo. Houve-se um movimento todo em ergonomia, cadeiras confortáveis, mesas adequadas, processos de trabalho voltadas para o indivíduo e não para a produção. E agora temos o adoecimento mental que está em foco. Então, a gente tem que cuidar dele também, para que isso não seja motivo de afastamento, não seja motivo de adoecimento. Não pelo trabalho. Pessoas, todos nós podemos ter doença, tá? Seja pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade. É constituinte nosso, é do ser humano. Bati aqui no microfone. É constituinte, é nosso, né? É do ser humano, as doenças. Mas o trabalho, ele não deve ser um fator de adoecimento. Jamais. Pelo contrário, né, doutor Patrick? O trabalho, ele é um fator protetor, se a gente parar para pensar. Porque uma pessoa que tem vários problemas e ainda está sem o trabalho, é um outro problema. Sim, sim. Na verdade, o trabalho, ele é mais ou menos aquilo que as pessoas usam para se definir. Olha só que coisa interessante, né? Você pergunta, quem é você, Patrick? Ah, eu sou o doutor Patrick, sou médico. Não, eu sou o Patrick, pai da Maria Eduarda, do Eric, né? Esposo da Natália, filho da Rosa, Eduardo. Então, assim, o trabalho, ele é uma coisa muito importante para o ser humano, né? Ficar sem o trabalho é algo que amputa a pessoa. Então, tudo que a gente puder fazer para que o trabalho não adoeça aquele colaborador, a gente deve fazer. Com certeza. Muito bom, doutor Patrick. Muito bom mesmo. Bom, para a gente encerrar, eu queria te pedir para deixar uma mensagem final sobre saúde mental para quem está nos assistindo. Joia. Bom, saúde mental, pessoal, não é brincadeira, não é para se tratar com preconceito, não é falta de vontade, falta de
coisa para fazer. Saúde mental é coisa séria. A gente precisa tratar isso com bastante seriedade, bastante atenção e muita prevenção. Se a gente conseguir prevenir que as pessoas adoeçam no trabalho, o meu trabalho fica melhor também. Com certeza. Dr. Patrick, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela generosidade de doar o seu tempo aqui com tantas informações preciosas para a gente. E para você que nos assistiu até agora, lembre-se, investir na saúde mental dos seus colaboradores é extremamente importante e estratégico para o seu negócio. Se você gostou desse conteúdo, já compartilha com alguém que também quer se aprofundar nesse assunto e até o próximo HealthCast.